Se eu passar a testosterona em gel na pele, eu corro o risco de transferir para mulheres e crianças. Você já ouviu essa história? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar para você um estudo bem interessante, que eu acabei de deixar um áudio bem grandão lá no nosso grupo Like a Boss do Telegram para os alunos da plataforma Anabolic Academy. Se você não faz parte, já fica desde já o convite, venha estudar com a gente, a maior plataforma de estudos científicos de testosterona e esteroides anabólicos. Bom, esse estudo aqui que foi publicado na Andrology, ele estava avaliando um gel composto de testosterona e nestorona, que é utilizado para suprimir as gonadotrofinas, o LH e o FSH, e consequentemente a espermatogênese, ou seja, é com função contraceptiva. Bom, e eles fizeram um estudo bastante elegante, muito interessante, e a metodologia bem legal. Nesse composto tinham 62,5 miligramas de testosterona. O androgel comum da farmácia tem 50 miligramas, ou seja, é uma dosagem maior do que a que contém no androgel. Então esse é um estudo de fase 1, que é para ver a toxicidade desse medicamento que estava sendo testado de uma maneira combinada para ver se tinha eventuais intercorrências ou efeitos colaterais. Então o que eles fizeram? Homens e mulheres participaram do estudo, casais de homens e mulheres, e eles mapearam o baseline, mapearam como era no repouso e como era o comportamento farmacológico desta medicação aplicada nos homens, porque cada um pode ter uma absorção diferente, uma cinética diferente, muitas vezes do medicamento, embora sejam parecidas, pode ter algumas pequenas alterações. Então, para comparar a pessoa com ela mesma, aplicando o gel, eles fizeram esse baseline para poder comparar. Além do que também a medida seriada de variação hormonal dessas mulheres no repouso e depois também com a medicação. O que eles fizeram? Os homens no dia 1º, no 8º dia e no 15º dia, ou seja, deu intervalo entre as aplicações, eles fizeram 3 aplicações de modos diferentes. A primeira, ele aplicava o gel na região do ombro e dos braços, bilateralmente, e 2 horas depois, supervisionado, 15 minutos de esfregação, ou seja, as mãos, os punhos e os braços da mulher eram esfregados durante 15 minutos nesses homens, no lugar onde foi aplicado o gel, e depois foram feitas medidas seriadas de testosterona e de nestorona nas mulheres para avaliar qual era a alteração de concentração de testosterona, e durante 50 horas foi medido seriadamente essa testosterona. Bom, essa era a situação 1. Ele passava o gel, 2 horas depois tinha essa esfregação supervisionada de 15 minutos, de uma maneira moderada, sem nada. Na segunda situação, no 8º dia, vestia-se uma camiseta por cima, né, e esfregava, né, de novo 2 horas depois da aplicação, com a camiseta protegendo. E numa terceira situação, 2 horas depois, lavava o local de aplicação e aí depois tinha lá a esfregação de novo. Bom, o que eles viram? No cenário de que não tinha nenhuma proteção, 2 horas depois, 15 minutos esfregando, eu tive uma ligeira concentração aumentada de testosterona, mas aumentada segundo o baseline e dentro do referencial normal e sem intercorrências clínicas, queixas ou alterações laboratoriais com relação a isso. Quando vestiu a camiseta e quando lavou 2 horas depois, esses resultados não foram significantes. O que traduz, né, que você orientar adequadamente o paciente a acordar pela manhã, fazer a sua higiene, passar o gel, lavar a mão para não passar testo nas coisas e nas pessoas, cobrir a região, ou se for ter contato quando chegar em casa, lavar ainda, mesmo depois de 2 horas, você praticamente coíbe a transferência. O que pode acontecer muitas vezes é que as pessoas passam o gel e pega a criança e fica ali. O que pode acontecer muitas vezes é os meninos preocupados, né, com o desempenho, passam o gel de testosterona e aí depois a moça fica esfregando em cima dele.
Eventualmente isso pode ter, mas isso na verdade, longe de ser um problema do medicamento em si, porque você veja, um estudo muito bem conduzido, inclusive com condições que são irreais da prática clínica, porque dificilmente essa transferência ou no dia a dia você vai ficar 15 minutos vigorosamente esfregando. Então isso é uma situação de laboratório extremada para poder ver se realmente, mesmo no extremo, isso tem alguma alteração e no caso não teve. Então falta a orientação dos pacientes muitas vezes, né? É muito comum as pessoas falarem, eu vi isso aqui no meu consultório. Tá bom, você não sabe que condições que foram feitas isso. De repente o menino estava preocupado, passou o gel e a moça ficou em cima dele, ou ficou esfregando nele. Isso eventualmente pode dar problema. Então, a orientação, passar o gel durante 2 horas, não ter contato pele a pele, ou eventualmente se for ter, ser por cima de uma camiseta, ou eventualmente você lavar a região depois, você praticamente, como já é descrito em vários estudos muito elegantes na sua metodologia, você praticamente coíbe. Existe uma falácia que dizem por aí que a testosterona em gel nunca é a minha primeira escolha por causa do risco de transferência. Isso, na verdade, traduz, né, um certo se jogar na área para pedir pênalti, para poder empurrar outros procedimentos, como, por exemplo, implantes hormonais. Eu não tenho nada contra implantes hormonais, mas o claim, o apelo que tem se falando mal da testosterona em gel, ele não é cientificamente verdadeiro, tá bom? Eu provo isso, já tem escrito no meu feed, já tem mais 2 artigos para os alunos da plataforma da Anabolic Academy. Então são meios diferentes e todos os meios têm os seus potenciais benefícios e os seus potenciais riscos. O que não dá é para a gente ficar demonizando uma, porque a gente ganha mais fazendo a outra, tá bom? Então, tome cuidado e vem estudar com a gente na plataforma Anabolic Academy, porque é a maior plataforma de estudos científicos de esteroides anabólicos e testosterona. O link está no perfil.